E aí, pessoal, tudo bem? Professor Fábio na área. Vamos fazer um resumozinho sobre o que a gente aprendeu nesse caderno 3, né? A gente chegou no final do caderno 3. Então, antes da gente passar para o caderno 4, são outros assuntos. Acho que é legal a gente dar uma passada e deixar bem claro algumas informações que foram passadas nesse caderno. Por quê? Todas essas informações que nós passamos nesse caderno serão utilizadas para sempre. A gente vai estar sempre revisitando esses assuntos, tá? E aí eu fiz algumas anotações que vão ajudar vocês, inclusive na atividade que eu vou deixar para vocês lá no plural, tá bom? Vai ter uma atividadezinha onde vocês vão precisar relacionar algumas palavras, tá? Algumas frases, alguns assuntos, e aí eu dividi novamente, né? Eles eram são quatro capítulos, né? Nesse caderno 4. E eu dividi ele em duas fases, né? Em heranças e civilizações. Então, para que a gente fique de uma maneira clara, né, e objetiva, vamos dar uma passada aqui, deixa eu dar uma lida para não passar errado para vocês. Então, olha só. Capítulo 1, Heranças Culturais. Capítulo 2, Ser Humano, a Arte e o Tempo. Capítulo 3, As Manifestações dos Povos Indígenas. E o capítulo 4, que foi um pouquinho mais demorado, foi a Arte no Egito Antigo. Tá? Então eu separei algumas coisas aqui que vão ajudar vocês nessa atividade. Presta bem atenção. Em heranças, tá? Dessas duas separações que eu fiz, em heranças e civilizações, em heranças eu coloquei assim, ó. A cultura é uma definição de cultura, tá? Cultura é um conjunto de hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade. Ou seja, se você quer caracterizar uma sociedade através da cultura dela, são os hábitos que nós temos, são as maneiras de nós fazermos determinadas coisas, as maneiras de falar, por exemplo. Em cada região do país nós chamamos as comidas, né, e as coisas, objetos, por exemplo, lugares, de uma maneira. Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente chama tangerina de tangerina. Em São Paulo é mexerica, né? O pão francês é chamado de várias maneiras em vários lugares do Brasil, tá? Então a gente tem várias formas de abordar. Por exemplo, menino, menina é chamado sempre de várias maneiras. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente de moleque, garota, tal. Lá em São Paulo os mano, as mina, né? No Rio Grande do Sul são os guris, as gurias, né? E aí a gente vai subindo, né, para a região Nordeste, esse menino, essa menina, bichinho, bichinha, entendeu? É sempre de uma maneira carinhosa de chamar as pessoas, mas para cada região do país. Então isso é cultural, isso é cultura, tá? Esse desenvolvimento, eles se desenvolveram e desenvolveram uma habilidade, né, com o uso da argila, tá? Isso aí, ó, houve um desenvolvimento através do uso da argila para utilizar ela como matéria-prima para cerâmica. Isso aí, ó, já vem, ó, já de muito tempo. Então, é legal isso, vocês ficarem ligados, porque isso vai ser falado um tempo. Ó, a cerâmica aqui, ó. Tem várias paradas aqui em casa através da cerâmica. Vamos lá. Obra de arte. Obra de arte. Opa, tá escorregando aqui. Obra de arte é uma criação que fica totalmente estampada e evidenciada a interação do artista, além de caracterizar um tempo e um período da história. Ou seja, através de um estilo de pintura, de um tipo de escultura, de um tipo de desenho, nós conseguimos caracterizar um período da história, um fato marcante. Então é importante para a gente ter essa noção de um tipo de cor que é utilizado. Por isso eu falei que era importante a gente entender essas coisas das cores,
que a gente falou lá no início do ano, até ainda em sala de aula eu falei para vocês a importância do estudo das cores, porque através do tipo de cor que a gente utiliza numa obra de arte, a gente consegue caracterizar, sim, tá? Um período da história. Olha como é que é importante a gente saber esses detalhes. Vamos lá. Então, essas foram as partes das heranças, nossa herança cultural, a maneira de nós fazermos as coisas, de nós darmos nomes às coisas. Então vamos às civilizações. A arte rupestre é um conjunto de representações gráficas, ou seja, desenhos e pinturas, principalmente a escultura também, tá? Mas elas são feitas pelos seres humanos na época da pré-história, tá? Nas rochas. Então, todas aquelas pinturas que eram contadas, inclusive assim, caçadas que eles faziam, grandes predadores que eles conseguiam abater. Então, tudo aquilo era contado através da arte rupestre. E detalhe, tem uma coisa muito interessante. Já naquela época, você observava naquelas pinturas a presença de instrumentos musicais também. Olha só, já existia a presença da música ali, a adoração aos deuses ali, que eles tinham os ideais de um deus, enfim. É interessante saber disso também. E aí temos o grafismo. Grafismo é uma técnica que consiste na elaboração de traços preparatórios para a escrita. Ou seja, naquela época não existia uma escrita clara, então você tinha traços feitos de uma forma sistematizada em que poderia já ter uma ideia de que aquilo ali viraria uma escrita. Tá? E eles são desprovidos, em princípio, de qualquer significação. Mas se você for relacionar, tem significado sim. Tá? O modo de traçar uma linha, de desenhar, sendo também uma maneira de desenhar particular de um artista, ou seja, a gente consegue analisar através de um traço quem fez... Desculpa, o Luiz César gritou aqui agora. Então, assim, uma maneira de um artista plástico desenhar, uma maneira de vocês desenharem, a gente consegue identificar quem desenhou e quem fez pro colega. Criaturas, fica ligado, hein? Então dá para deixar pista quando a gente vê isso aí. E mais para frente, muito mais para frente, isso não está na apostila, muito mais para frente, a gente tem a maneira da gente assinar, né? E aí desenvolve também depois uma aptidão e uma especialização em analisar tipos de assinatura. Olha só que importante isso, como é que o traço, ele não só para o desenho, mas para a escrita, ele identifica quem fez quem fez aquela letra, quem foi que desenhou. Olha só que coisa, né? Então vamos lá. A percussão corporal. A percussão corporal, ela é muito importante, né? Você retirar o som do seu próprio corpo, ó. E aí você pode bater palma, estalar dedo, né? Fazendo... Entendeu? O pessoal que não estala dedo deve estar morrendo de raiva agora. Então, o que acontece? A percussão corporal ela é muito utilizada pelos índios nos seus rituais, nas suas danças, né? Nas suas festas. Então, ele acaba sendo uma maneira do índio se expressar musicalmente através do som do seu próprio corpo. Então, é muito importante o corpo utilizado como instrumento musical. Vamos lá. Agora sim, egípcios. Egito Antigo. No Egito Antigo, nós tínhamos um tipo de pintura nós tínhamos um tipo de escultura muito importante. Esse tipo de escultura muito importante, ele era feito em baixo relevo. Aliás, um deles, tá? Mas eram feitos nas pilastras, nas paredes, né? Nos interiores dos grandes palácios egípcios e principalmente nos sarcófagos, onde os faraós eram enterrados, né? Onde tinham as múmias, né? Então era feito muita coisa em baixo relevo, tá? E eles, além desse cuidado, né,
em ter uma característica própria, eles também tinham o drama que era apresentado através do teatro. E esse teatro não tinha diálogo. Ele era todo feito à base de mímicas e sempre por adoração dos deuses dele. Lembrem-se, os egípcios eram politeístas, ou seja, eles possuíam vários deuses. Então tinha deus da água, deus do fogo, deus da fertilidade, deus de tudo, tá? Então tinha Deus para tudo que mais um pouco, né? Diferente depois dos hebreus. Os hebreus tinham apenas um Deus, mas aí era outra coisa. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Mas eu estou passando para vocês o importante para a gente poder fazer esse exercício. Então não fique com dúvida. Ficou com dúvida? Manda um zap para mim, manda uma mensagenzinha para mim, tá? De 8 da manhã até as 5 da tarde. De segunda a sexta, eu estou sempre para atender vocês. Então, não marque nenhuma alternativa sem ter certeza absoluta. Eu estou aqui para ajudar vocês, não para prejudicar. Entendeu, criaturas? Muito bem. Então, vejo vocês na próxima aula e começaremos na próxima aula o caderno 4. Beleza? Um beijo do gordo e até mais, criaturas. Tchau, tchau.